Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Laura Fernanda Condotta, eu sou médica veterinária com residência, mestrado e doutorado pela UEL e eu também fiz a especialização em acupuntura veterinária e medicina tradicional chinesa e também fiz a especialização em fisioterapia e fisiatria veterinária, né? E eu sou a responsável por esse setor de reabilitação no Hospipet. Eu vim aqui hoje para falar com vocês sobre uma doença que ela é muito comum na nossa rotina, né? Tanto para mim que estou na reabilitação, quanto para os outros médicos veterinários, que é a sarcopenia. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a sarcopenia ela é uma doença comum em idosos. Com o passar dos anos, com o aumento da expectativa de vida dos nossos pacientes, a gente começou a se deparar com algumas doenças que não eram tão frequentes quando eles tinham uma menor longevidade. E aí, né, a gente tem doenças cardiovasculares, nós temos as neoplasias, nós temos as doenças renais, a gente tem, por exemplo, a diabetes mellitus, e aí a gente também tem a sarcopenia. Então, o que acontece, né? O que é essa sarcopenia? A sarcopenia, ela é uma doença comum com o avanço da idade, né? É uma doença comum em animais idosos. Quando a gente tem uma diminuição da massa magra do animal, né? Isso vai se dar principalmente devido ao sedentarismo, é bem característico, inclusive ela é pior em animais sedentários, tá? A gente tem essa perda de massa magra acontece com o avançar da idade, porque o animal idoso, né, assim como nas pessoas, a gente vai ter o aumento da produção de citocinas e uma menor quantidade de produção de proteína muscular. Isso vai acabar resultando numa alteração do tipo de fibra muscular que a gente tem, né, que a gente encontra no nosso paciente, que é a fibra tipo 2, ela diminui e aumenta a fibra tipo 1. E isso vai resultar no paciente numa diminuição de força muscular e uma diminuição da resistência dessa musculatura. E aí a gente começa a observar como sinais, os animais eles começam a cair, eles começam a ter diminuição de volume, então o tutor percebe que o animal, né, você olhando o animal, ele já não tem mais aquela musculatura que ele tinha quando ele era tão jovem, né? E né, o tutor muitas vezes chega pra gente falando que o animal está atrofiado. Na verdade é porque houve realmente a perda dessa musculatura. Isso, né, essa doença ela vai acontecer principalmente porque com o avançar da idade a gente tem uma menor defesa antioxidante e esse estresse oxidativo ele vai favorecer o desenvolvimento da sarcopenia. E ela sempre vai acontecer, gente. A gente não consegue evitar que ela aconteça. Mas a gente pode diminuir a velocidade dessa doença, tá? Então, o que acontece? Quando eu faço exercícios com o meu paciente ou com o meu animal em casa, eu vou promover uma maior oxigenação tecidual, inclusive uma maior oxigenação cerebral, né? Diminuindo os danos provocados por essas espécies reativas de oxigênio, que vão provocar muitas lesões, por exemplo, como a disfunção cognitiva, né, que é o Alzheimer canino. O exercício ele favorece a neurogênese e ele vai diminuir a necrose. Então, o que a gente pode fazer? O ideal para que a gente garanta um bem-estar e uma qualidade de vida para o meu paciente idoso, né, ou para o meu animal idoso, é provocar essa musculatura fazendo exercícios físicos com muito cuidado, gente, porque um animal idoso ele não consegue mais fazer exercício físico como ele fazia quando era mais jovem. Então a gente vai trabalhar dentro da área de reabilitação com exercícios de resistência, exercícios de isometria, né? Eu posso trabalhar fazendo alteração de peso, né? Mudança de peso, então a gente tira uma patinha, vai fazendo essa mudança de descarga de peso, exercícios como o senta e levanta, por exemplo, que é sempre legal da gente fazer com o nosso paciente, tá? Então, a reabilitação, nesses casos de animais idosos, ela vai ser extremamente importante para aumentar a qualidade de vida. Inclusive, gente, quando a gente favorece a realização de exercícios para o meu paciente,
o que que acontece? Ele, além de ganhar mais força muscular e recuperar um pouco daquela massa que foi se perdendo com o passar dos anos, né? Óbvio que ele não vai recuperar totalmente, mas a gente consegue melhorar o andar desse paciente, a estabilização. A gente também melhora a função cardiovascular do paciente. Então, muitas vezes o tutor fala, meu cachorro leva ele para passear e ele fica muito cansado. É exatamente a tal da sarcopenia aí, né? Então, ele tem já uma doença cardiovascular e aí a hora que ele vai fazer o exercício físico, que vai demandar uma maior oxigenação para a musculatura, ele vai ficar mais cansado mesmo, tá? Então, isso é um recado para vocês, para que vocês conheçam a sarcopenia e procurem um médico veterinário habilitado em reabilitação e fisiatria para que vocês possam escolher um tratamento adequado para promover maior qualidade de vida para o seu paciente e atrasar a sarcopenia desse paciente idoso, tá bom? Então, esse é o meu recado de hoje. Um abraço para todos.